trata exatamente do processo que ocorre quando eu não consigo equilibrar as minhas emoções. A gente verifica várias situações crescentes de doenças autoimunes, doenças depressivas, doenças de ansiedade. Tudo isso são gerados exatamente pela falta do trabalho das emoções, em que elas vão acumulando situações em que apresentam resultados imediatos no nosso corpo, no nosso comportamento, em como a gente trabalha os nossos sentimentos, causando doenças ainda mais graves, atingindo órgãos, atingindo partes do corpo. A gente verifica que existem partes do corpo que elas já refletem determinados sentimentos. Quanto isso vem também da cultura oriental, em que trabalha toda a planta do pé, em cada ponto, o próprio ouvido, que reflete, trabalha a reflexão de pontos e que estimulam determinados órgãos. Então, está tudo interligado. O nosso corpo, ele tem todo um sistema de ligação entre os meridianos, entre várias circunstâncias que nos ajudam a melhorar determinado funcionamento de órgãos, mas não adianta a gente fazer todo um trabalho estrutural do nosso corpo, com a melhor alimentação, com a questão exatamente de estímulos, em que a gente sabe que a medicina, principalmente a medicina oriental, ela traz isso até mesmo com a acupuntura, com várias outras alternativas, em que se nós não trabalharmos as nossas emoções, elas refletem diretamente nas nossas células. E isso faz com que várias doenças se intensifiquem ou até mesmo surjam no meio da caminhada. Quem nunca sentiu uma dor na cervical quando estava com muitas obrigações e que estava se sentindo pressionado? Então, isso é um exemplo de um pequeno reflexo do teu emocional diretamente do teu corpo. Então, o que é importante nesse momento é nós entendermos que as emoções e o equilíbrio delas, através do entendimento do trabalho energético e do trabalho, sim, que nós somos energia, que nós emanamos, que nós recebemos e que isso também se refere ao nosso campo emocional. Todos nós temos um campo energético e esse campo emocional alimenta este campo energético. Por mais que a gente faça terapias, que a gente consiga limpar as nossas questões emocionais dessa existência, em que existem questões emocionais que o nosso espírito traz através de outras conexões que nós já realizamos. Então, como que eu verifico isso? Como que eu enxergo isso? Exatamente entendendo que se eu não trabalhar isso, eu vou ter uma consequência direta na minha saúde. O primeiro objetivo é prolongamento da vida. Quanto mais nós entendermos a dinâmica em que nós somos estimulados nesta matrix a ter uma vida curta e com doenças, nós não entendemos exatamente o percurso que nós temos que percorrer. Então, o primeiro percurso é inverter esta situação com o nosso prolongamento da vida. E ele está muito atrelado, estritamente ligado às emoções. Então, que a gente consiga ter este equilíbrio, verificar essas informações através, sim, de todas as ferramentas que nós podemos utilizar dentro de terapias e principalmente na condução do nosso mental. Nós sabemos que a tecnologia mental, ela é algo incrível e que modifica a matéria. Só que eu só consigo ter acesso completo e inteiro dessa tecnologia mental quando eu tenho controle das minhas emoções. Então, no momento em que eu começo a trabalhar o meu ego, como a gente viu na aula passada, e no momento em que eu começo a ter um equilíbrio emocional, me policiando, me observando, nada mais é do que conhecer a si mesmo, ser o mestre de si mesmo. Como que eu me torno mestre de algo que eu não conheço? Então, o primeiro passo é me conhecer,
ter um olhar carinhoso e acolhedor para as minhas dores, para os meus traumas. Sim, todos nós temos, mas que é necessário olhar e verificar o quê? O problema é a solução. O que isso quer dizer? Se eu tenho algo que está refletindo já no meu corpo físico, eu tenho que olhar para essa doença e verificar o que está por trás disso. O que está estimulando isso? Que emoção está? E o que está por trás desta emoção? O que está por trás desse sentimento que se gerou e que está resultando nesta questão física? No momento em que eu começo a olhar para isso, a me abrir para isso, é exatamente onde eu vou fundo no problema e encontro a solução. Então, se nós temos vários aspectos físicos que nesse momento estão acontecendo no nosso corpo, que a gente consiga estar olhando para a origem de tudo isso e estar aberto a trabalhar. Cada um vai ter um caminho emocional. A gente não tem como dar um caminho único para o trabalho das emoções. O que a gente pode entender é que todos temos que nos conhecer, estar aberto e principalmente usar as ferramentas que temos disponíveis. Sim, porque a partir delas irão abrir mais perspectivas de acessos a essas informações. Então, isso que é importante, obtermos o resultado neste momento, estarmos abertos ao trabalho emocional, é um processo, não é algo que a gente aperta o botão e vai estar resolvido, mas que é necessário a gente olhar para o problema, que lá nós vamos achar, sim, a solução. E através desse entendimento das emoções, eu uso muito a minha questão mental, muito toda a questão do direcionamento mental para os resultados e junto conduzindo estas emoções para que elas gerem resultados positivos. Eu limpo o meu campo com esses trabalhos emocionais, colocando novas informações ali. Se eu deixar vazio, vão voltar estas situações. Eu preciso entender, ressignificar e colocar novas informações em que eu consiga conduzir esta emoção para uma realização. Então, isso realmente é algo profundo, é um processo de abertura e cada um vai fazer o seu caminho. Mas é importante que a gente evite evite agravar essas emoções, né, esse descontrole para que não gere doenças e que encurtam exatamente a nossa caminhada ou dificulte acessos. Então, as nossas habilidades irão se desenvolver através de um prolongamento da vida, de um corpo saudável, de algo que reflita, sim, o meu equilíbrio emocional, meu equilíbrio mental, diretamente no meu corpo físico. Então, para termos mais saúde, é muito importante trabalharmos as questões emocionais. Para termos acessos a novas habilidades, é muito importante que também trabalhemos a questão da emoção. A emoção, ele é o carro-chefe de tudo. Então, nós precisamos agora entender essa dinâmica, procurar informações, sim, acessos que eu tenho perto agora neste momento, de poder mexer nisto com calma, com carinho, com amorosidade, para que eu consiga realmente superar e colocar informações novas e importantes para que reflitam em realização. Quando eu consigo trabalhar todas essas emoções e consigo ter um equilíbrio dessas emoções, eu consigo entrar num estado de graça, eu consigo entrar num acesso maior a esse desenvolvimento, em que eu vou conseguir enxergar muito além do que a questão física traz. Mas para ter um acesso ideal, é preciso ter o que? Este equilíbrio, e principalmente a busca pelo conhecimento vai fazer com que eu tenha discernimento, e esse discernimento vai conduzir exatamente esse equilíbrio emocional para busca ainda maiores.